Boa noite, pessoal. Sou o Gabriel, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft, trabalho no módulo de vendas e vou dar uma introdução para vocês hoje sobre SQL Tuning. Eu usei aqui como referência o banco de dados Oracle, um banco de dados relacional. Então aqui, para quem quiser, tem alguma documentação aí. E falar um pouquinho, antes de a gente entrar em Tuning, tem um conceito de banco de dados chamado particionamento. O que seria particionamento? Bom, para quem conhece as tabelas de banco de dados, essas tabelas, os dados delas são armazenados em HD, e o particionamento, a ideia dele é quebrar realmente os dados em disco, fisicamente em disco. Então tem aqui algumas imagens, como se, por exemplo, uma casa. Se eu quiser dividir essa casa em vários cômodos, eu estou particionando essa casa. Bom, em que cenário que eu uso o particionamento? Então, quando eu tenho tabelas gigantescas com mais que 2 GB de espaço físico, tabelas geralmente de histórico, por exemplo, tenho uma tabela de pedidos de histórico de 5, 10 anos, sei lá. E quando eu quero fazer armazenamento distribuído, que é uma das grandes vantagens do particionamento. Então, por exemplo, se eu tenho um cluster eu tenho várias máquinas, eu quero distribuir meus dados nessas máquinas. Eu posso fazer isso usando o particionamento e colocar uma partição em cada máquina. Benefícios. O primeiro benefício e um dos mais importantes é a parte de performance, que aqui é chamado de pruning. Então, fazer uma operação de SQL utilizando a partição ao invés de um full table scan. O que significa isso? Eu posso direcionar as minhas queries ou minhas operações de manipulação de dados, os DMLs, diretamente em uma partição. Eu não preciso ler a tabela inteira para fazer uma operação específica, eu posso ler só aquele pedaço. Isso tem um ganho de performance gigantesco. Partition Wise Join. A ideia é, quando você precisa juntar informação de várias tabelas, você consegue juntar elas através da partição. Então você ganha isso é escalável, O seu ganho em particionamento é escalável em performance. Desculpa. Gerenciamento. É mais simples gerenciar quando você divide. Então, se você tem, como numa empresa, por exemplo, você tem vários setores, você dividindo é mais fácil gerenciar cada um deles. E disponibilidade. As partições são independentes. Disco rígido, disco é físico isso. Então, se um quebrar, o outro continua funcionando. Estratégia de particionamento. Eu posso particionar uma tabela por range, que é o quê? É um período. Por exemplo, eu quero fazer uma partição de pedidos que foram feitos de janeiro até março. Então, eu faço um período de 3 meses ali. Particionamento por hash. O Oracle ele disponibiliza um algoritmo que ele tenta particionar a sua tabela em tamanhos iguais. Então, aonde isso se aplica? Não no contexto de histórico, mas num contexto que você não sabe exatamente quantos dados você vai ter por período. Por exemplo, a gente tem um boom de vendas em dezembro. Dezembro, a partição de dezembro ia ficar gigantesca. E talvez a partição de fevereiro ficasse pequena. Eu posso usar particionamento por hash para dividir esses dados. E o particionamento por lista. Lista, ele agrupa os dados da forma como eu quiser fazer o particionamento. Por exemplo, regiões. Quero fazer um particionamento por São Paulo, um por Rio de Janeiro. E assim vai. Tenho dois níveis, é o Single Level Partitioning, que é usar o quê? Uma dessas estratégias só de particionamento. E eu tenho o Composite Partitioning, que é usar duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui range com hash, range com lista, posso fazer isso também. Legal, particionamento. Então, agora falar
falando um pouquinho sobre índices, né? O que são índices? São estruturas opcionais, né, que a gente pode usar nas tabelas para melhorar a nossa performance. Quem nunca ouviu, putz, minha consulta tá lenta, cria um índice. Alguém já ouviu isso, com certeza. Bom, quais são os casos que dá para utilizar índice, né? Quando eu tenho consulta em uma tabela por uma coluna específica, então, não sei, por exemplo, data de emissão de nota fiscal. Eu tenho consultas para essa data periodicamente, eu posso usar esse campo como um índice, né? Para que serve? Para que serve? Basicamente para melhorar a performance. Eu não lembro de um uso, de uma criação de índice necessária para outro cenário. E quais são os cuidados que tem que tomar com isso, né? Os índices, eles afetam todas as operações de manipulação de dados. Então, ao mesmo tempo que você tem um ganho nas consultas, você tem uma perda na inserção e na atualização de dados. Então, esse é o cuidado que tem que fazer. Que tem que ter, desculpa. Duas propriedades dos índices: ele pode ser utilizável e pode ser visível, né? Isso eu consigo habilitar ou desabilitar dentro do banco. Se ele for configurado para não ser utilizado, as operações de manipulação elas não mantêm o índice atualizado. Então, aquele índice vai ficar inutilizado e uma hora você vai ter que atualizar ele. E o visível, ele simplesmente não usa o índice, mas mantém ele atualizado. Como que eu crio um índice? A sintaxe é essa: create index, dá o nome do índice, em qual tabela que você quer usar e quais colunas, né? Uma coisa importante: as chaves primárias e as chaves únicas, elas já têm um índice criado nelas, independente da sua vontade. Tipos de índice: tem o índice B-tree, que é o padrão. Quando você cria um índice e não especifica qual é o tipo de índice que você vai criar, ele cria um B-tree, que é um algoritmo de árvore binária. Para quem lembra lá das aulas de algoritmo, é a árvore binária. E o B-tree, ele tem 4 subtipos, né? As tabelas podem ser organizadas por índice. Isso significa que todos os dados da minha tabela eu posso organizar os dados como um índice e não uma coluna específica ou uma linha específica. Reverse key: ele inverte os bits da coluna que eu quero usar e grava o índice com ela invertida. Descendente: ele grava o índice de uma coluna específica de forma descendente, ordenada. Então, se você fizer uma busca ordenada, esse índice vai ter um efeito legal. E o B-tree cluster, que é a ideia do B-tree cluster é utilizar ele com várias tabelas em conjunto. Você faz o join com índice de várias tabelas ao mesmo tempo. Uma coisa importante do índice B-tree é que ele é bastante utilizado para colunas que têm um acesso de uma linha só. Então, a chave de uma tabela, por isso que a primary key ela já tem um índice, né, ela é única. Então, esse índice é muito bem utilizado aqui, nesse cenário. Ao contrário dele, a gente tem o bitmap, que ele é para um conjunto. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tinha citado lá no particionamento de região, né, se eu tenho vários dados na minha tabela com a região São Paulo, eu criar um índice bitmap por São Paulo pode ser bastante interessante nas minhas consultas. Function based: eu posso criar um índice usando uma função. Por exemplo, a gente vê lá aquelas consultas que completam pra gente, né, os autocomplete, que vai por descrição e você consegue digitar uma palavra e achar a descrição. Geralmente você usa nesses campos uma função upper ou lower para que o cara possa digitar ela em caps ou não. E então esse function based aqui nesse cenário é muito bem utilizado também. Eu posso falar que aquela coluna com upper vai utilizar um índice. Application domain: importante citar
que os índices eles não dependem especificamente de um banco, eles não precisam ser gravados no banco. Eu posso gravar eles em arquivo externo e usar eles só numa aplicação e não usar em outro, por exemplo. E um bônus, né, sobre performance, essa semana a gente falou um pouquinho sobre isso, os dois. Common Table Expressions. A ideia da CTE é organizar o código, né, o seu SQL, em estruturas que possam ser reutilizáveis. Eu não coloquei a sintaxe dela aqui, mas se alguém quiser me procura, a gente fala. E é interessante dar uma lida nisso aqui, quem utiliza bastante. Beleza, é isso, obrigado. Fiquei um pouco nervoso, esse é meu primeiro.